Olá, vamos falar hoje dos nativos de Sagitário, nascidos entre 23 de novembro e 22 de dezembro. Regidos por Júpiter, têm como elemento o fogo. Bem, são super otimistas, têm uma grande confiança neles próprios. Eu costumo dizer que são mesmo os grandes otimistas do zodíaco. Confiam tanto na sua sorte que até quase que a atraem. São normalmente pessoas de muita sorte, são privilegiados por ela. São gentis, simpáticos, alegres, espontâneos, sinceros. Quando caem em depressão, consegue se reerguer com maior facilidade. Eu não sei se será provocado pelo grande otimismo que têm. Eles vão abaixo, mas tão depressa como vão abaixo conseguem vir acima, ou vir ao de cima novamente. Gosta muito de intervir na vida dos outros, mas sinceramente não é como cuscovilhice, nem é como numa forma negativa. É mesmo para ajudar, é mesmo para dar o melhor de si para o outro. Até porque o sagitariano típico gosta muito de defender causas, gosta muito de lutar pelos fracos e oprimidos, então ele interessa-se pelo outro, interessa-se pelas pessoas que estão à volta. Outra característica bastante marcante nos sagitarianos é que eles têm sempre uma dose de religiosidade, mesmo que não acreditem em nada, mesmo que sejam quase que céticos, a religiosidade está de alguma forma presente nas suas características. Mas, como nem tudo são rosas, vamos agora começar a falar da parte má, não é? Porque, afinal de contas, também tem defeitos. Um dos defeitos maiores que se encontra nos sagitarianos é que eles são incapazes de suportar crítica. A crítica para eles é um osso duro de roer. No entanto, à medida que vão digerindo, acabam até por admitir o seu erro. Quer dizer, num primeiro momento ele reage contra, mas acaba por digerir aquela crítica, por digerir aquela situação. Eles antes são capazes de levantar o maior pé de vento, barafustam imenso, mas depois até são capazes de assumir que afinal erraram, que afinal tinha razão, que afinal a crítica tinha cabimento, não é? Tem uma dosezinha de egoísmo, claro, não gostam nada de sacrificar o seu conforto em prol de ninguém. O seu espaço é seu espaço, a sua vontade é o seu bem viver é seu e pronto, eles não abrem mão disso. Defendem as suas ideias com muita firmeza e podem ser irredutíveis na sua forma de pensar, a não ser que se consiga, eles podem estar a embirrar muito com uma determinada coisa, só se consegue fazer mudar de ideia se conseguirmos levá-lo pela emoção. Atenção, não é nunca na base do confronto. Gostam de se atirar a grandes causas e a ideais elevados, e é isso que lhe dá cor e sentido à vida. Eles acham que é um absurdo uma pessoa viver uma vida de uma forma sem grandes ideais, sem grandes objetivos. Muito independentes, não sabem ser mandados. Aliás, têm um grave problema com a autoridade. Eles raramente aceitam estarem numa posição de comandados. Por isso eles lutam tanto e que acabam sempre por conseguir e acabam por ser eles a mandar. Isso na situação de emprego, de trabalho é muito marcante. Eles normalmente são muito insatisfeitos, querem sempre outra coisa que não têm, querem sempre estar onde não estão. Eles têm uma capacidade de quase que de ter uma insatisfação permanente. A mulher de Sagitário luta com toda a sua força pela igualdade com os homens. Ela é muito dinâmica, sente-se mais realizada com um resultado verdadeiro e consistente do que com seu sucesso pessoal. Ela quer fazer coisas que apareçam pela importância que as coisas têm, não por ela própria. Assim, os homens do signo têm o mesmo, assim como os homens do mesmo signo têm aquele gosto pela aventura, ela dá imenso também importância ao sucesso profissional. Elas gostam é importante para elas estarem realizadas profissionalmente. Podem ter uma vida familiar ótima, podem dedicar-se imensamente aos filhos, mas se não tiver esse lado profissional desenvolvido, ela se sente meia satisfeita ou meia realizada. O homem de Sagitário tem um espírito de patriarca. Normalmente ele gosta de ver toda a sua prole, de sentir toda aquela família à volta dele, aquela família reunida à sua volta, e ele como grande patriarca. Quando está apaixonado, passa a ver a vida pelos olhos da amada. É uma característica muito marcante deles, mas quando deixa de amar, não é de lutar pela relação. Pronto,
ele só fica se sentir preso pelo dever, em nome daquela família que ele tem, daquele papel patriarca ao qual ele se investiu, mas realmente passou não é de lutar, de tentar se melhorar, de tentar corrigir um bocado as coisas. O homem de Sagitário pode ter duas facetas, não é? Ele pode ser um bocado como o símbolo do signo, a parte do sagitariano arqueiro, que é aquele que sacrifica-se pelo lar, pela família e abre mão da aventura. A vida dele é toda pautada pela família, pelo lar, e o lado fantasia, o lado aventura, ele vai deixar passar ao lado. E depois tem o outro, que tem aquela faceta do cavalo, que o leva a ser movido pelo desejo, pela conquista e ter aventuras sempre cheias de emoção e de sentimento. A mulher de Sagitário assusta um bocado os homens pela sua independência. Aliás, é muito importante também que ela escolha um homem tão independente como ela, porque ela detesta seres dependentes, detesta que dependam dela e detesta depender de alguém. Tem que ter um homem que a ajude na mesma intensidade com que ela o ajuda. Não convenha que ele faça sombra, não convenha que ele faça alguma sombra, por exemplo, no campo profissional. Agora, não tem problema nenhum para ela, nem ela o sentirá inferiorizado se socialmente o trabalho dele for menos importante que ela, se a carreira dele tiver menos brilho que a dela, ela vai defendê-lo, vai ajudá-lo com a mesma intensidade. Ela tem um lado pigmalião muito forte, desde que ela reconheça o valor, desde que ela ache que aquele lado dela de pigmalião vai ajudar alguém a ser melhor ou a se aprimorar, desde que ela reconheça o valor inicial que está ali, que existe ali naquela pessoa. Convém não esquecer que os nativos de Sagitário têm em si duas naturezas, não é? Um lado rebelde, enfant terrible, que desafia, e o outro que é justamente o oposto, que é o lado conformista, um lado burguês, um lado muito de cumprir regras, de cumprir normas. Aliás, o que é bom que, aliás, que tomem atenção que o ideal do Sagitário, o sagitariano perfeito é aquele que consegue equilibrar exatamente o seu lado cavalo, não é? O seu lado cavalo com instinto, com liberdade, com desejo, e o lado arqueiro, que é o lado da lei, da ordem, da norma. Aí sim ele consegue ser completo e verdadeiramente um centauro.